telemedicina, como vocês sabem, no ano de 2019 foi um dos principais assuntos discutidos na sociedade brasileira de uma maneira geral. Eu estou aqui com o professor Fausto Pinto, que vai nos falar do cenário da aplicação de tecnologias de informação e comunicação na Europa e no contexto mundial. Fausto, como é que você vê o emprego de tecnologias da informação e comunicação no sentido de aumentar a universalidade e a integralidade do sistema de saúde? Eu penso que é uma área que tem tido um grande desenvolvimento tecnológico e que permitiu a sua utilização cada vez maior na atividade clínica, quer a nível de cuidados básicos, quer a nível da especialidade. Quando falamos de telemedicina, estamos a falar de vários componentes. Não há uma telemedicina. Portanto, há vários aspectos que podem ser incluídos dentro deste grupo que se pode considerar como telemedicina. E, nesse sentido, na Europa, já há algum tempo, que se tem vindo a privilegiar alguns programas e a financiar alguns programas de desenvolvimento e de implementação desses programas de telemedicina em várias áreas médicas. Uma delas na área da cardiologia. Nós estamos envolvidos em Lisboa, no meu hospital concretamente, em alguns projetos relacionados com a utilização de telemedicina, por exemplo, na monitoração de pacientes com insuficiência cardíaca. Há 2 anos atrás criámos este programa, um programa que envolve um conjunto de pacientes e pacientes com alguma gravidade de insuficiência cardíaca e que estão a ser acompanhados num programa que é um programa que tem um conjunto de ferramentas que são utilizadas para monitorar estes pacientes e mostramos agora num trabalho que foi feito e que foi apresentado no último ESC, em Paris, uma redução significativa, quer da mortalidade, quer do reinternamento por descompensação da insuficiência cardíaca neste grupo de pacientes. Existem outros trabalhos que têm mostrado também, enfim, com alguma variação de resultados, que a utilização desta tecnologia no acompanhamento do paciente com insuficiência cardíaca pode ter um impacto muito positivo na forma como estes pacientes são acompanhados. Este é um exemplo. Outros exemplos é a utilização das técnicas de telemedicina para estabelecer o contacto entre hospitais centrais, terciários e centros de saúde onde há mais remotos, onde há mais dificuldade para ter acesso ao especialista ou aos cuidados especializados. E tem havido também algumas experiências na utilização desta tecnologia para permitir esta comunicação e, com isso, fazer chegar o cuidado especializado a zonas onde seria mais difícil fazê-lo com presença do médico ou do profissional de saúde. Portanto, eu vejo, e aliás está nos programas europeus, a utilização e o desenvolvimento de programas e o financiamento destes programas para a utilização da telemedicina em vários ambientes e em vários tipos de programação. E, portanto, eu, nesse sentido, vejo com grande otimismo o futuro da telemedicina aplicado à cardiologia, aplicado à medicina em geral, mas neste caso concreto, aplicado à nossa área, que é a área cardiológica. Mas um dos receios que os médicos brasileiros apontam é a possibilidade, primeiro, de substituição do trabalho médico. E se alega também que, em determinadas situações, há riscos de quebra da confidencialidade e alguma forma de interferir na relação médico-paciente. O Código de Ética Médica brasileiro, por exemplo, ele veda ao médico de prescrever o paciente sem o exame direto. No entanto, ressalva que a prática da telemedicina será regulada por uma resolução própria. Então, foi esse o ponto de grande polêmica no Brasil, a questão da teleconsulta sem a existência de um outro médico na ponta, porque os médicos brasileiros acham, inclusive, que só pode acontecer a teleconsulta se tiver 2 médicos. Inclusive, acham que não deve existir um outro profissional de saúde, por exemplo, um médico e uma enfermeira. Isso seria algo que não encontra respaldo para essas pessoas que são contra dentro do ordenamento ético. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu penso que, como é óbvio, todo este tipo de atividades, como aliás a atividade normal, tem que ser regulada. E isto vem muito ao encontro daquilo que são as posturas locais sobre a forma como isso deve ser feito. Pessoalmente, acho que a medicina é cada vez mais multidisciplinar.
E, portanto, a utilização de outros profissionais de saúde é cada vez mais uma realidade. E mais, está provado que a utilização de equipas multidisciplinares tem melhores resultados. E a medicina é cada vez mais o resultado disso e cada vez mais aponta nesse sentido. Não penso que vá substituir o médico, tal como hoje em dia se fala também que a inteligência artificial poderá vir a substituir o médico. Não. Eu vejo isto como, aliás, uma ferramenta que pode ajudar o médico e pode ajudar, acima de tudo, a prestação de cuidados. E, portanto, nesse sentido, eu não vejo de maneira nenhuma que haja o risco. Claro que as coisas têm que ser devidamente feitas e com as regulamentações adequadas, mas não vejo risco nenhum, antes pelo contrário, de que haja aqui qualquer tentativa de substituição do médico, e não devemos ter esse receio. Devemos utilizar a tecnologia, é a nossa responsabilidade utilizar a tecnologia para podermos desenvolver as nossas atividades com maior eficácia e podendo abranger, inclusivamente, de uma forma mais adequada, populações que se calhar não teriam hipótese de poder ter cuidados ou aconselhamento mais especializado. Portanto, esse problema, que eu sei que é um problema e que muitos colegas têm um pouco esse receio, mas eu acho que não o devem ter, acho que, pelo contrário, devem saber utilizar estas metodologias, estas técnicas, estes desenvolvimentos tecnológicos que hoje em dia nos permitem, de facto, ter um tipo de prestação que só poderá ser mais sofisticada, mas é a nossa responsabilidade saber fazê-la de forma adequada a podermos melhorar a prestação de cuidados. E aí as sociedades científicas têm um papel. E é por isso que eu acho também muito importante esta diretriz, porque vem, de certa forma, ou espero eu, que possa contribuir para tirar o receio de que possa haver aqui qualquer tentativa ou qualquer aspecto relacionado com substituição do médico. Não é esse o problema. Claro que os aspectos éticos, deontológicos, tudo isto tem que ser acautelado, mas tem que ser de qualquer forma, com ou sem telemedicina. Medicina só há uma, com ou sem tele é medicina. E como tal, os princípios hipocráticos, os princípios éticos têm que lá estar. Então, mais Hipócrates e menos hipócritas? Exatamente, concordo. Então, sem dúvida, a telemedicina é um instrumento de ampliar a universalidade e a integralidade do sistema de saúde.